Em nome de Deus, agradeço a presença de todos e declaro aberta a 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alexânia, Estado de Goiás, realizada aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2021, às 19h03. Solicito a todos que fiquem de pé para a leitura bíblica seguida de oração. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alexânia, Estado de Goiás, realizada ao 1º dia do mês de setembro de 2021, às 19 horas, conforme artigo 5º da linha A do regimento interno, com a presença dos senhores vereadores. Presidente, Dorivaldo Bian Cardoso, Cidadania. Vice-presidente, Rafael Silva Santana, Cidadania. Primeira secretária, Ana Maria Alves de Souza, PL. Segundo secretário, Moses de Valadares de Lacerda, Progressista. Marcos Edex Alves da Silva, PSDB, líder do Executivo na Câmara. Adair Rabelo Neto, DEM. Antônio Emerson de Souza Caçula, PROS. Cláudio Valadares Cornélio, Solidariedade. Matheus Henrique Cardoso, Progressista. Rosângela Alves Teixeira, PSL. E Theo Gomes Sobrinho, PTB. Constatado o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e procedeu-se à leitura bíblica seguida de oração. Em seguida, solicitando à primeira secretária que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi lida e aprovada por todos. Em seguida, o senhor presidente concedeu o uso da tribuna livre para a senhora Nara Aparecida Pereira Oliveira, presidente da APAI, a qual, fazendo uso da tribuna, prestou alguns esclarecimentos em relação aos projetos que a presidente da APAI quer realizar para a associação e também colocou as dificuldades em torná-las realidades. Fez um breve relato sobre a APAI e as pessoas que ali frequentam. Falou que conta também com o apoio do prefeito e dos vereadores para que, dessa maneira, seja possível conseguir benefícios para a APAI. Ato contínuo. Solicitou ao secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, a saber, 1. Projeto de Lei número 006, de 31 de agosto de 2021, do Poder Legislativo, que dispõe sobre a recomposição do índice de revisão geral do vencimento dos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Alexânia, Goiás, para o exercício de 2021 Sim. e da outras providências. 2. Emenda modificada número 004 do Projeto de Lei número 011, de 30 de junho de 2021. E 3. Emenda supressiva número 001 do Projeto de Lei número 011, de 30 de junho, passando para o tema livre, o qual encontra-se na gravação do dia 1º/9/2021. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente colocou em discussão as seguintes matérias, a saber: 1. Parecer de Justiça e Redação ao Projeto de Lei número 013, de 16 de agosto de 2021, do Poder Executivo, já descrito. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. 2. O projeto de lei 014, 17 de agosto de 2021, do Poder Executivo, já descrito. Teve manifestações favoráveis do relator, porém o presidente e membro da comissão, respectivamente, se manifestaram contrários ao parecer do relator da comissão.
requerendo remessa para a Secretaria viu? Administrativa para providências de praxe. E 3. Colocou os requerimentos escritos verbais em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a se discutir ou votar, o senhor presidente encaminhou as matérias para a assessoria jurídica e as comissões permanentes para os pareceres e a diretoria legislativa para as providências. Agradeceu a presença de todos no auditório e de todos que assistem pelas redes sociais e declarou encerrada a sessão ordinária, determinando que se lavrasse a presente ata, que depois de lida achada conforme vacinada por todos. Coloco a ata em discussão. Se houver ressalvas, que se manifestem. Declara aprovada por todos os vereadores presentes. Passando para o expediente do dia, solicito o senhor secretário a seguinte leitura das seguintes matérias. Inicialmente, adotando o princípio da autotutela dos atos administrativos, chamo feito a ordem no que pertine ao indevido arquivamento do projeto de lei do Executivo, sendo o de número 014, de 17 de agosto de 2021, assim nos termos do artigo 14, inciso 2, a linha D do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do projeto de lei número 014, de 17 de agosto de 2021. Ato contínuo, considerando que o relator da Comissão de Justiça e Redação proferiu voto pela aprovação total do referido projeto e os 2 demais membros proferiram voto contrário, o que constitui parecer contrário. Submeto o presente parecer contrário para deliberação do plenário nos termos do artigo 23, parágrafo 3º do regimento interno dessa Casa de Leis. Então, solicito que o senhor secretário, na ordem do dia, faça a leitura do projeto 014, de 17 de agosto de 2020. Passando para o tema livre, a palavra está franca aos senhores vereadores. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Portelinha. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por nos dar mais essa oportunidade, cumprimentar o senhor presidente, em nome do presidente, cumprimento os colegas da mesa, cumprimentar os funcionários da casa, as pessoas que nos assistem aqui ao vivo, pelas redes sociais. Senhor presidente, eu quero fazer uma observação aqui, que eu estou sendo muito questionado pelos funcionários públicos do município de Alexânia, sobre o projeto de plano de cargos e salário dos funcionários, que já está pronto em mãos do chefe do executivo, que está esperando chegar aqui nessa casa para ser votado, que eles aguardam com muita ansiedade essa questão desse projeto. Você entendeu? Então, eu quero fazer um pedido encarecidamente que a presidente do sindicato alega que o projeto está pronto na mão do chefe do executivo, que ele mande para cá, para casa, para que nós podemos votar e dar direito aos funcionários públicos do nosso município. E quero tocar num assunto aqui sobre reiterando um pedido dos requerimentos meus que eu ainda não fui respondido ao chefe do executivo. Fiz um requerimento para ser feito um campo de futebol na Serra do Ouro, no terrão mesmo que eles querem, para poder eles brincar, bater a bolinha dele, cujo lá já tem a área, só para passar a máquina e fazer esse campo para eles lá. Não fui atendido e nem tive resposta. Cujo esse requerimento foi um dos primeiros que eu apresentei no início do ano, e no meio do ano, antes dessa casa entrar em recesso, apresentei o requerimento, pedindo também para a sociedade da Cachoeirinha, que tem umas crianças, que tem uma área que é pública lá no setor da Cachoeirinha, que fosse feito, limpasse o local, que os próprios moradores iam colocar umas travezinhas para as crianças ter o lazer deles, jogarem o futebol deles. Sem mais delongas também, senhor presidente, eu quero agradecer aqui os companheiros que estão me acompanhando na estrada da Serra do Ouro, cujo qual eu estou trabalhando, fazendo manutenção. A gente veio falar na secretaria, mas também
Quero agradecer aqui os meus companheiros que estão lá assiduamente, os meninos do Pipa, o Anderson, o Marquinhos do Caminhão Pipa, o Anderson do Caminhão Pipa, o Valteci na caçamba, o William na caçamba e o Oswaldo. E, segundo informações, amanhã vai aumentar a equipe para poder terminar logo e sanar aquele problema daquela estrada lá. Muito obrigado a todos e tenha boa noite. Fique com Deus. A palavra continua franca. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marques Zedex. Quero cumprimentar o senhor presidente, com boa noite, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais nobres edis, cumprimento as servidoras da educação, cumprimento os servidores do Legislativo, cumprimento o jovem Alaur, obrigado pela presença, cumprimento o senhor e a senhora telespectadora, e agradeço a Deus por a oportunidade, pelo dia maravilhoso, pelos 199 anos da independência da nossa pátria. Quero dizer que estou muito feliz em poder estar aqui representando o nosso povo. Senhor presidente, muito se falou nessa semana sobre as mudanças que haverão de acontecer nas nossas vias urbanas, né? Que eu não irei nominá-las aqui, porque a maioria já sabe, né? No dia 24/9, teremos uma mudança nas regras de circulação e conduta das nossas vias urbanas. Porém, eu gostaria de tranquilizar a comunidade sobre essas mudanças, que só haverá mudança se houver sinalização. Porque muitos estão cobrando, assustados, como é que... Não. O objetivo não é punir ninguém. O objetivo é educar. Educar pedestres, ciclistas, condutores, e essa educação ela é pautada, embasada em cima de sinalização. Então, a comunidade podem ficar tranquilos, a mudança ela é para melhor, toda mudança causa um certo transtorno, mas nós só iremos saber se ficará bom ou não, se de fato nós agirmos e se houver a mudança. Outra situação é sobre a ponte do Barreiro, ali do Recanto Mercê, que, né, o governo está empenhando para poder imediatamente, antes da chuva, já fazer essa obra ali, consertar aquela ponte, dar ali segurança aos moradores, a quem faz o uso daquela via. O secretário está apenas esperando aí a chegada de madeiramentos, né, para poder iniciar ali o trabalho daquela ponte da região do Barreiro. No mais, senhor presidente, eu quero apenas parabenizar o senhor pela honradez de reconhecer, né, a conduta de forma equivocada do projeto 014 e trazê-lo de volta ao plenário, porque isso é grandioso, isso é honroso. Nós não podemos excluir os demais nobres edis do processo legislativo, e a decisão cabe a todos nós. Parabéns pela ação, muito obrigado, boa noite a todos. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Teodo Baré. Boa noite a todos. Na pessoa do senhor presidente, eu cumprimento todos os colegas vereadores. Na verdade, eu queria pedir a palavra hoje, senhor presidente, só para cumprimentar o meu amigo e professor Alaô, que veio aqui nos prestigiar hoje, e dar uma boa noite também às outras professoras que estão aqui. No mais, muito obrigado. A palavra continua franca. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Matheus Henrique. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, cumprimento aos servidores da casa, o público que aqui está no plenário da Câmara, o público que nos assiste de casa. Ontem, 7 de setembro, independência do Brasil, tivemos várias manifestações pelo Brasil afora, manifestações a favor da democracia. Nós não tivemos o nosso desfile cívico no município de Alexânia, nesse ano e o ano passado, até por causa da pandemia. Tenho a honra de o último desfile cívico ter sido ainda na minha gestão como secretário, que ficou para a história da nossa cidade, que voltou o patriotismo, que voltamos com a democracia. E quero falar sobre os atos que aconteceu Brasil afora.
A luta é digna, nós precisamos, sim, lutar pela democracia brasileira. Nós temos que lutar pela nossa bandeira verde e amarela. Sempre bato nessa tecla. Sabemos que temos vários candidatos que vão pleitear 2022 que não quer a democracia do nosso Brasil, que não quer a bandeira verde e amarela, quer a bandeira vermelha. Então nós temos sim que lutar. Parabenizo as igrejas evangélicas que fizeram um ato em louvor em nossa cidade, em louvor à nossa pátria, e temos sim que lutar todos os dias, porque o governo que passou nós não queremos de novo. A democracia acima de tudo, Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Cumprimentar os professores que aqui estão presentes na luta aí pela sua aposentadoria, mas o projeto não entrou em pauta hoje, mas tenho certeza que nas próximas 2 sessões nós estaremos finalizando a questão da VPNI, para que a gente possa finalizar e vocês possam aposentar, que também é uma luta, né, de mais de 2 anos essa aposentadoria. São as minhas palavras, senhor presidente. A palavra continua franca. Com a palavra, o vereador Adair Rabelo. Senhor presidente, companheiros vereadores, a demais assistência aqui presente, falando no dia 7 de setembro, algumas palavras são de desencontro do que as grandes autoridades e liderança falam. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu uma declaração onde ele taxa o movimento de ontem como antidemocrático e contra a Constituição. O presidente do Senado foi na mesma linha. O presidente da Câmara também foi na mesma linha do que eles falaram. Tanto do Senado quanto da Câmara é aliado de primeira hora do presidente e são caras que estão lá porque o presidente colocou eles lá. Então, é um jogo de palavras muito bonito. Falar que é a favor da democracia e lutar para desmontar a democracia. Então, eu acho que nós vamos ter muitos candidatos a presidente. Não precisa de nós confrontar Bolsonaro e Lula, não, porque não é só os dois. Tanto tem ruim de um lado como tem ruim de outro. Se um é acusado de ladrão, o outro é acusado de incompetente, é acusado de rachadinha, o que não podemos é muitas pessoas acham que o outro é bobo e enfia coisa goela abaixo querendo que acredite naquilo. Eu vou escolher meu candidato, aquele que eu achar que conduz a liberdade do povo brasileiro com inteligência, com capacidade, aquele que tem plano de governo para o pobre, para o rico, para o médico, para o professor, porque eu acho que nós também não podemos ser conduzidos pelo que a televisão fala de cá, pelo que o outro fala de cá, porque eu vou te falar para você, mesmo eu não concordando com esse governo, chega a arrepiar a gente uma carreata bonita, cheia de gente, mas a gente não pode escolher o nosso voto pautado nisso. Nós temos que ver aquele que é melhor para o Brasil. Nós estamos praticamente com a vida estabilizada, a maioria aqui já está com a vida estabilizada, mas e as nossas crianças, que não têm plano para educação? A nossa economia que está em frangalho. Um salário mínimo que chega a subir R$ 45,00 depois de uma inflação aí monstra que todo mundo sabe. 1 quilo de carne custava 20 conto, agora custa 50. 1 litro de óleo custava R$ 2,00, 1,78, hoje custa 8. A gasolina custava 2 e pouco, hoje custa 7. Então, alguma coisa está errado. E eu tenho esse pensamento, não quero contradizer que ninguém falou, mas a gente precisa de preservar a democracia. Que o Supremo Tribunal tem lá seus defeitos, todo mundo sabe que tem. Mas não é levando um monte de gente para tirar de lá, não. Tem que tirar dentro da lei, dentro da justiça, porque tanto a Câmara Federal como o Senado, é eles que faz a lei para o Supremo existir. Então, eles têm que mudar a lei. Agora, tem lá denúncia para fazer o impeachment de ministro. Eles não deixam votar, então como que vai fazer as coisas? Então, tem que fazer as coisas dentro da lei corretamente. Então, eu quero torcer para que nosso Brasil continue sendo democrático, para que nós temos o direito de ir e vir sem ninguém proibir a gente, que podemos ter os nossos empregos
para nós, para nossas famílias, para o nosso povo, para que possa todo mundo ter o direito de trabalhar, de receber, de viver, de ter escola, de ter saúde. Todo mundo tem direito a ser vacinado. Então, isso que eu torço. Embora a minha voz seja muito pequena diante dos monstros sagrados da República que tem lá, mas se a gente falar, a gente pode também ajudar alguém a compreender um pouco mais, porque nós precisamos de um país melhor, precisamos de um município melhor, e precisamos de ter humildade, como foi feito aqui hoje, nesse projeto tão polêmico que nós estamos aqui, um projeto assim, tão pequeno, ele não é tão grande, para ter o tanto de polêmica que teve, mas hoje a grandeza do Theo, dos meninos que estiveram aqui, do Bolinha, do Dorivaldo, viu que tinha alguns erros e consertou o erro e vai consertar nas condições daqui para frente. Então, isso é grandeza de ver que o andamento estava errado. Então, estamos consertando. Com certeza, cada coisinha que acontece, a gente aprende com isso. A gente não pode só levar na crítica. Às vezes eu vejo assim, a disposição do Theo, do Bolinha, do Portelinha, assim, às vezes com tanta vontade de resolver as coisas, fala, mas não está brigando, ele está falando de um jeito mais forte, porque talvez é o jeito que ele acha que o outro vai ouvir. Mas eu tenho presenciado o trabalho deles aqui, a vontade deles é de acertar, é de fazer certo, é de ajudar o município, é de ajudar a população. Então, eu cumprimento eles pelo esforço que eles têm feito, cumprimento o Dorivaldo pelo jeito que está revendo as posições, e os demais vereadores aqui, que está todo mundo concordando, eu acho que daqui para frente nós vamos conseguir melhorar mais. Então, parabéns a todos os companheiros, que viva a nossa democracia e que viva a nossa independência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua franca. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Rapaz, Valadares. Isso é forte demais, hein, bicho? Você é Lula, mas eu sou Bolsonaro. Tá tudo certo entre nós. Cumprimentar os senhores aqui presentes, você que nos assiste nas redes sociais. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Presidente, eu quero ser bem rápido. Eu gostaria só de fazer um requerimento verbal sobre referente ao abastecimento da moto niveladora que se encontra na região da Serra do Ouro. Da data do dia 19 do mês passado até a data de hoje. Se possível for, com cópia das requisições e notas fiscais. Nada mais. Muito obrigado. A palavra continua franca. Com a palavra, a vereadora Tia Rosa. Boa noite a todos e a todas. Na pessoa do presidente, quero cumprimentar todos os meus companheiros. Na pessoa do Pedro, quero cumprimentar todos da casa. Quero cumprimentar as meninas que estão aqui hoje. Mais uma vez, né, meninas? Mas com certeza logo vai resolver. E eu quero só deixar registrado aqui que viva a democracia, né? Que nós possamos cada dia mais viver e contemplar a democracia, que é muito importante um ato do que aconteceu ontem, como diz, não é partido, é a liberdade de cada um de nós. Então, hoje eu só quero agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma noite aqui com vocês. Cada dia a gente já vai aprendendo, cada momento que passa a gente aprende um pouquinho com cada um de vocês. Muito obrigada a todos. A palavra continua franca. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mozart. Primeiro, agradecer a Deus, cumprimentar o presidente, cumprimentar, através do presidente, os nobres colegas, cumprimentar a todos aqui presentes, a pessoa das minhas amigas aqui, a Antônia e a Ana Cristina, e as pessoas também que nos assistem nas redes sociais, e pedir a comissão, que o meu primeiro projeto está na comissão e provavelmente vai ser trazido para a pauta na próxima sessão, pedir aos colegas que avaliem, apreciem, e desejar uma boa noite a todos e fiquem com Deus. A palavra continua franca. Senhor presidente, Sim. Só mais um minuto, queria fazer uma observação. A gente vê o estado que o nosso país se encontra e, mediante essa pandemia, a gente sabe que a dificuldade que todas as pessoas vêm passando, com as coisas sempre encarecendo. De uma coisa nós temos que nos orgulhar desse governo, que nós estamos há quase 4 anos aí sem corrupção, né?
Então, assim, as pessoas reclamam de muita coisa, gasolina cara, arroz caro, mas energia principalmente, né, que isso aí foi herança de 16 anos do outro governo que deixou para nós pagar, né? Isso a gente tem certeza que a gente sabe, né? Então, assim, a gente sabe que o mundo hoje gira em torno de um antes e um depois. Então, assim, e eu já me declaro aqui que todo mundo sabe que eu voto no Bolsonaro mesmo, eu sou Bolsonaro só pelo a índrome e pelo que se fala do governo dele, que pode ter militar, pode ter PM, pode ter o que for, mas até hoje não foi dito, não foi roubado nem um centavo da nação. Muito obrigado e boa noite. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Pela ordem, só um minutinho. Vereadores, eu gostaria que Vossas Excelências, ao utilizar ao tema livre, que utilizassem o tempo regimental de 10 minutos. Aqueles 10 minutos será contado, não mais depois, encerrando o tema livre, pode voltar, viu, vereador? Porque senão vai virar, senão o vereador aqui, Adair Rabelo, vai pedir uma réplica, aí depois nós não vamos parar mais nunca aqui, viu? A palavra continua franca aos senhores vereadores. Passando para a ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da seguinte matéria. Parecer Comissão de Justiça e Redação, da Comissão de Justiça e Redação, do projeto de lei 014, de 17 de agosto de 2021, do Executivo Municipal, altera o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Municipal número 1550, de 4 de agosto de 2021, que denomina os imóveis da feira coberta do setor sul, autoriza o Poder Executivo Municipal a demolir imóvel, ambos no município de Alexânia e de outras providências. Relator, vereador Marcos Sedex Alves da Silva. Veio a análise dessa comissão, projeto de lei 014/2021, do Executivo Municipal, que altera o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Municipal número 1550, de 4 de agosto de 2021, que denomina os imóveis da feira coberta do setor sul, autoriza o Poder Executivo Municipal a demolir imóvel, ambos no município de Alexânia e de outras providências, a fim de receber parecer quanto aos aspectos constitucional, legal e jurídico. Com fundamento no parágrafo 2º do artigo 23 do Regimento Interno, compete a esta Comissão de Justiça e Redação manifestar primeiramente sobre todos os projetos, emendas, subemendas, substitutivos em tramitação, quanto ao aspecto legal e ou constitucional, bem como acerca da técnica legislativa. No que diz respeito à temática de origem do Poder Executivo, verificamos que o referido projeto de lei encontra-se devidamente iniciado, não contendo nenhum vício que impeça a sua tramitação por esta Casa de Leis. Sendo assim, observa-se que a matéria encontra-se no nível de competência do município, por força da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 5º, parágrafo 22 e 62, a linha A. Na sequência, ressalta-se que o projeto é constitucional e legal, não afrontando qualquer dispositivo da Constituição da República, nem da legislação infraconstitucional em vigor. Com relação à competência, não há qualquer objeção à proposta, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Em relação ao mérito da questão, vale observar que é pertinente, uma vez que compete ao município dispor sobre a demolição de prédios públicos, dependendo da prévia avaliação e aprovação legislativa, a demolição da obra e baixa patrimonial. Neste sentido, com o devido respeito e acatamento a esta Comissão de Justiça e Redação, votam de forma contrária ao parecer do relator no projeto de lei 014/2021. O relator Marcos Sedex Alves da Silva deu parecer favorável à tramitação do projeto, em que, pese a manifestação favorável do relator, os vereadores Rafael Silva Santana e Theo Gomes Sobrinho, presidente e membro da comissão, respectivamente, se manifestaram contrários ao parecer do relator da comissão, requerendo a remessa para a Secretaria Administrativa para as providências de praxe. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Alexânia, aos 25 dias de agosto de 2021, às 17h30. Marcos Sedex Alves da Silva, relator, Rafael Silva Santana, presidente,
Theo Gomes Sobrinho, membro. Senhor presidente. Coloco em discussão o parecer de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 014, de 17 de agosto de 2021, do Poder Executivo, para submeter à discussão do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente. Sim, vereador Marcos. Com a palavra. Gostaria só de dizer da importância, né, porque a feira, o mercado municipal, foram gastos mais de 1,5 milhão naquele local, tendo em vista que ali é para a melhoria de quem faz o uso, né, dominical daquele espaço, que agora tem um projeto para que essa feira ela funcione outros dias, maior conforto para os clientes, né, para quem frequenta a feira, e ter aquele prédio antigo, velho, ali na frente, tirando a beleza daquele prédio que foi construído. Eu acho que tem um projeto de lei que pauta isso. Olha só, é inadmissível que tenha gestores que gostam de fazer coisas erradas e trabalhar de forma contrária à lei, porque eles têm que dar conta até do entulho que está lá, do que sobrou, da demolição, eles têm que prestar em conta. Então, assim, essa casa aqui está atenta a tudo. Eu acho muito importante e interessante os vereadores estarem atentos a essa situação. O meu parecer é favorável, o relatório, porque o projeto de lei ele não é ilegal e nem inconstitucional. Ele está dentro da lei, respeita a Constituição. Então, eu gostaria que os vereadores acompanhassem o relator, que viessem nessa linha, para que nós, dia 10 agora tem a inauguração do mercado, isso não vai inviabilizar em nada, mas que possamos tirar ali aquele mercado antigo, aquela feira antiga, para que seja feito ali um estacionamento digno e que dê conforto aos usuários, para que nós possamos ter uma acessibilidade digna naquele local. Muito obrigado, senhor. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Adair Rabelo. Oi. Agora eu vou deixar os presidentes quietos. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, ele faz uns dias que está aqui. Hoje nós reunimos incansavelmente o vereador Cláudio, o vereador Theo, depois nós conversamos com o Bolinha, com a tia Rosa, e o Cláudio conversou com o Portelinha. Eu sugeri e pedi a eles que vamos votar esse projeto, virar essa página, e daqui para frente que a gente faça outra maneira de fazer os projetos para que seja feito dentro da lei, certinho, tudo de conforme. E nessas coisas a gente acaba, às vezes, fazendo alguma confusão, porque o projeto entra aqui, sai, volta. Então eu queria que vocês pudessem também votar a favor para a gente virar essa página desse projeto. E sei que vai ser bom para o Alexandre. Vai ter inauguração da feira. Agora eu gostaria de pedir aqui para todos os vereadores, e na época oportuna vamos falar com o prefeito, porque tem um rapaz que vai lá e fica fazendo um certo tipo de ameaça para o povo da feira. Já pediram para o Bolinha, já fica querendo obrigar o povo a cadastrar e a filiar lá dentro. Então, vamos deixar, com o tempo, as pessoas verem a possibilidade de eles assumir a barraca lá dentro, que no começo agora, quando derrubar a feira, que eles quiserem ficar por lá de fora, deixa eles ficar lá, e que para com essa pressão, porque nós temos que fazer o melhor para a comunidade. E a comunidade que está lá, nós sabemos que tem muita gente que vende uma folha de alface, é uma farinha que eles fazem em casa, é um açafrão, o cara não vai dar conta de pagar uma despesa lá de R$100 por mês ou 200. Então, que esses casos sejam analisados caso a caso e que seja ter um tempo de transição também. Porque já que nós abrimos mão de derrubar a feira e eles ficar lá, que não sejam obrigados eles a entrar nessa questão de pagamento imediato. Porque todo mundo sabe da situação financeira que está o país, e esse povo, eles têm ali aquelas coisinhas pequenas deles, mas que é importante para o sustento da família deles. Então, eu gostaria de pedir que fosse olhado isso com cuidado por todos os vereadores, porque os meninos votando favoráveis estão abrindo mão da ideia deles em nome desse acerto de todos os vereadores, mas a gente queria garantir isso também, para que não tivesse problema nenhum. Uma das pessoas que me reclamou a respeito disso
foi o Nivaldo, pai do Igor, e eu sei que também reclamou para o Bolinha, que ele me falou. Então, a gente precisa de proteger. Mas não é só ele que está tendo esse probleminha por enquanto. Mas, a partir do momento em que inaugurar lá, vamos sentar com eles e deixar paz. Me parece que é o Marcelo que fala isso. Me parece, não sei se é, estou falando por minha conta. Também não estou acusando ele, não. Parece que é ele. Entendeu? Então, que tem que ter paciência. Que ele é um menino, o Marcelo também é uma pessoa boa, tem que fazer um trabalho bom para a comunidade, né? Então, essas são minhas palavras e eu agradeço a atenção. Presidente. O projeto continua em discussão. Sobre o prazo, na reunião que nós tivemos lá, pegando um gancho aqui na fala do vereador Daí Rabelo, nós solicitamos, junto ao Poder Executivo, os vereadores que estavam lá, que estendesse, né, para 90 dias, porque toda transição ela causa impacto nas pessoas. E, como é de costume, né, infelizmente o governo não tem costume de ouvir ninguém, é 30 dias. Né? Então, foi levantado por alguém da base que poderia rever. É uma transição. Toda transição, tudo que é novo, dói, sofre impacto, é mudança. E sobre o projeto, a gente não tem dificuldade nenhuma de votar nada a favor. Só que as coisas precisam ser bem esclarecidas, claras, porque nós estamos tratando com pessoas, com seres humanos que nos elegeram para os representarem. Então, às vezes, a gente empina a carroça, né, no linguajar bem goiano, porque na força, na pressão, no regime de ditadura, não vai. Pode até ir, porque nós não temos a maioria, mas vai passar com desgaste e com contendas. Então, parabéns, porque hoje o jurista estava aí, nos explicou direitinho todos os trâmites, inclusive daqui para frente ficaremos todos mais atentos, né, todos, sem exceção, para nós não cometermos erros, porque afinal, quando erra, não erra só um, erra todo mundo. O projeto está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. O vereador Theo. Comungando com o mesmo pensamento dos meus colegas, eu também gostaria, de antemão, com a aprovação do projeto, que houvesse e que não faltasse, não só agora, mas mais para frente, a sensibilidade, o carinho com todos os nossos feirantes. A feira ela não representa simplesmente um centro comercial para o município. A feira ela representa relações com o êxodo rural. A feira representa a história e a cultura da nossa cidade. Então, todos esses efeitos, eles devem ser colocados na mesa. Então, que não deixe de abraçar os nossos feirantes, que não aconteça como está acontecendo até o presente momento, que a gente sabe disso. Tem chegado reclamações para a gente, não só para mim, mas para os outros colegas vereadores. Então, eu peço que tenha sensibilidade com os feirantes num contexto geral do município. A feira é um patrimônio da cidade e esse patrimônio tem que ser preservado e, acima de tudo, respeitado. Essa é a minha visão. Como o Cláudio falou, nós não temos dificuldade nenhuma de voltar às pautas de forma favorável, mas que tudo seja conversado e, acima de tudo, que seja sempre em benefício da população. O projeto está em discussão. Tia Rosa. Está desligado. Desculpa. Como todos já sabem, eu fui uma das pessoas que bati muito, né, na questão da feira. Eu agradeço a todos que têm acompanhado, que nós tivemos aí desgaste para fazer algumas mudanças, se foram feitas. Então, eu quero agradecer cada um de vocês, que respeita a tia Rosa pelo acordo que nós fizemos, vocês nos acompanhou, agradeço demais a todos. E o que os meninos disseram, nós precisamos que tenha respeito pelas pessoas, não estou falando que está desrespeitando, mas a gente precisa sentar, como a Daí falou, a ver a situação de cada um, porque nós sabemos que tem muitas dificuldades, tem pessoas que têm mais condições e outras não têm. Então, eu peço a todos que os que estão envolvidos lá diretamente com eles, que analisa cada situação. Porque, como o Theo disse, a feira, para nós, é a nossa segunda casa no domingo, né? A gente vai à missa, depois ou à igreja evangélica, e depois vamos à feira. Então, a gente precisa ter muito carinho por cada pessoa que está dentro daquela feira. E eu tenho certeza que o Executivo vai fazer o melhor para todos lá da feira. Só tenho que agradecer pelo
por você estar aí acompanhando o nosso parecer. Continua em discussão. Coloco em votação. Se houver ressalvas, que se manifestem. Aprovada por todos os vereadores presentes. Não havendo mais nada a se discutir ou votar, encaminhe as matérias para a assessoria jurídica. Desculpa, de eu colocar requerimento verbal, o vereador fez aqui. Coloco em votação os requerimentos verbais. Se houver ressalvas, que se manifestem. Declaro aprovado por todos os vereadores aqui presentes os requerimentos verbais. Não havendo mais nada a se discutir ou votar, encaminho as matérias para a assessoria jurídica e as comissões permanentes, para os pareceres e a diretoria legislativa para providências. Agradecemos a presença de todos que assistem pelas redes sociais e declaro encerrada a presente sessão ordinária.